Olá pessoal, tudo bem? Professora Ana Carolina. Vamos dar início a mais uma aula de ciências. Eu sei que todo mundo lembra que na aula passada nós falamos sobre substâncias e misturas. E eu falei no finalzinho da aula que nessa aula nós iríamos falar sobre soluto, solvente, transformações químicas e transformações físicas. Então a nossa aula de hoje é sobre isso. Vamos lá? Soluto e solvente são dois componentes de uma mistura homogênea e somente pode ser homogênea, não pode ser uma substância, não pode ser uma mistura heterogênea. Relembrando, eu sei que todo mundo sabe, né, na ponta da língua, o que é uma mistura homogênea ou heterogênea. Não sabem a diferença entre uma e outra, né? Porque se fizer assim, mas ó, vou puxar a orelha. Assiste o vídeo anterior para você relembrar tudinho, mas eu vou ajudar só um pouquinho, porque eu vou ser boa. Então, a diferença entre eles é que na solução homogênea, eu estou relembrando a aula passada, é que nós só temos uma fase visual. E na heterogênea, nós temos duas ou mais fases. Então, eu não vou ficar explicando tintim por tintim, como eu fiz na outra aula, não, já vou por exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho álcool e água. Se eu colocar álcool na água, dá uma pequena mudada na água, mas eu não consigo saber quem é álcool e quem é água. Na heterogênea, eu tenho areia, eu tenho água e eu tenho serragem. Então, eu tenho três fases. Eu consigo visualmente ver as três fases, ela é heterogênea. Então, soluto e solvente só existem em substâncias homogêneas. Põe na cabeça de vocês. Nunca mais esqueçam disso. Soluto e solvente, só em mistura homogênea. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei soluto primeiro, mas primeiro eu vou falar de solvente. Solvente, o que é o solvente? É ele que vai dissolver o soluto. Professora. E o soluto é o que vai ser, então, dissolvido no solvente. Isso aí. O professor não entende nada, o professor tá ficando doido. Não, doida a professora é, né? Mas vamos por partes. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a água. A água é o meu solvente. Por quê? No sal, é o sal que vai ser dissolvido na água. Não é a água que vai ser dissolvida no sal. Então, você põe sal e dissolve ele na água. Então, como você dissolveu o sal na água, o sal é seu soluto e a água o seu solvente, tá? E criou uma solução. Aqui em cima, eu coloquei aqui, ó, um solvente, um líquido qualquer. E aqui, ó, em menor quantidade, sempre vai ser o soluto. É o que eu quero diluir, né? Dissolver ele. E aí formou uma substância, formou a solução. Professora, mas e se eu colocar muito sal, não vai ficar sal lá no fundo? Se você colocar muito sal e ficar sal lá no fundo, quer dizer que você, a partir daquele momento, não consegue mais dissolver. E aí você tem uma substância heterogênea. E aí não existe mais soluto e solvente. Soluto e solvente somente em substâncias homogêneas. Então, o solvente é sempre quem vai dissolver o soluto, né? Você vai misturar ele lá, ele vai ser dissolvido ali no meio. Fácil, fácil. Eu acho que, né, vocês entenderam. Não entendeu, já sabe. Procura a pro e dá um grito, ok? Transformações químicas e transformações físicas. Ai, professora. Lá vem você com esses negócios difíceis, professora, de química e física. Galera, é muito tranquilo. Vocês vão ver só. Transformações físicas são aquelas que muda na substância a forma ou o tamanho, altera só isso, sabe? Por exemplo, o sorvete. Esse sorvete aí caiu. Ele estava no estado sólido e foi para o estado líquido. Ele deixou de ser sorvete ou ele virou outra coisa que não é sorvete? Não, ele continua sendo sorvete. A latinha aqui, ela estava inteira. Aí a professora ficou meio brava e amassou a latinha. Só porque eu amassei a latinha, ela deixou de ser latinha ou virou outra coisa? Não, ela continua sendo latinha. Então, a transformação física é isso, que mexe no exterior, no físico, sem produzir nada e sem tirar nada. Eu vou fazer um suco, aí eu pus tomate, mas sei lá, né, pode ser de qualquer coisa. Só porque eu comecei a fazer o suco, deixou de ser tomate? Não, ainda é tomate, eu tô espremendo lá o suco. É tomate, só que eu tô tornando esse tomate em líquido, tá? Então, físico vai mudar tamanho ou a forma, tá? Sempre vai ser assim. O gelo seco, a sublimação. Então, sai
do estado que está lá, gelo, seco, vapor, sólido, e vai rapidamente para a fase de vapor. Então, isso aí é a sublimação do gelo seco. Não deixou não mudou a composição, só mudou o estado físico dele. Eu pego um chocolate todinho aí, Nescau, né, que é a briga eterna. Eu gosto de todinho. Tô lá dissolvendo, né, eu ponho ele lá no meu leite e misturo. Ok. Tá certo que vai virar um leite com chocolate. Mas ele deixou de ser chocolate em pó? Não, ele só está dissolvido em alguma coisa. Mas ele ainda é chocolate em pó, tá? Transformação química. Transformação química é aquilo que vai provocar alguma modificação na composição dessa substância. Ou vai tirar ou vai acrescentar. Por exemplo, eu pus aqui no cantinho as correntes, né? Estão enferrujadas. Então, seu pai, sei lá, você bateu um prego no seu muro, deixou lá. Aí a gente fala que ele enferrujou, quer dizer, ele oxidou. Professor, o que é oxidar? Falando em termos simples, assim, bem para vocês poderem entender, esse ferro ele vai começar a ganhar oxigênio, tá? E aí vai formar aquela crosta, né? Nesse parafuso. Então aí não é mais só o ferro, teve essa oxidação, acrescentou alguma coisa. Então aí a gente fala que é uma transformação química, tá? Por exemplo, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, você pode tomar uma garapa, para quem gosta, a Pro não gosta, mas ela também pode virar etanol. Só que a cana-de-açúcar, para virar etanol, ela passa por transformações. Ela não tem como só eu moer a cana-de-açúcar e ela virar etanol. Então, como ocorre vários processos, né? Tem a fermentação, uma série de coisas. Para que vire etanol, então é uma substância química. O mesmo é com vinho. Eu vou lá, pego o suco de uva. Se eu pegar o suco de uva e beber, ele é uma transformação física. Tá tudo certo. Mas a partir do momento que eu ponho ele lá no tonel para ele virar vinho, ele vai ficar lá, ele vai ter fermentação, vai começar a produzir álcool. Esse suco já não é mais o mesmo suco que você deixou lá. Então, isso é uma transformação química. Apodrecer uma fruta na sua geladeira. Muda o gosto, muda a textura, muda tudo. Por quê? Algumas substâncias agiram ali e mudaram a composição química dela, tá? Então, a composição química vai formar uma substância diferente, tirando ou acrescentando alguma coisa. A aula de hoje é muito, muito, muito curtinha. É só isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda mensagem, entre em contato com o WhatsApp, tá bom? Muito obrigada por estar assistindo esse vídeo. Espero que todos estejam conseguindo acompanhar, estejam fazendo as atividades. Eu estou muito feliz com as devolutivas, que tá um número muito bom. Não desistam, tá? Continue firme aí que vai dar tudo certo.